Então, mais uma vez, boa noite. É uma alegria estar aqui na nossa casa, a irmã Anastácia, aqui em Botucatu, pela primeira vez. E eu trago para vocês, então, o tema Maria de Nazaré, essa nossa mãe querida. Mas pouco se sabe de Maria de Nazaré. Como pouco se sabe também de José. Pouco. As escrituras ditas oficiais, quase nada falam. Preenchem poucas linhas, né? Que não ditam a importância dessa nossa gloriosa mãe e também glorioso pai, porque José também foi pai de Jesus, então merece tanto respeito quanto. Mas então quem foi ou quem é Maria de Nazaré? Nos registros do Evangelho de Tiago, Maria de Nazaré consta como filha de Joaquim, um judeu de muitas posses, que vivia lá na região de Nazaré. Ele era um homem caridoso e ele sempre oferecia grandiosas oferendas aos templos. Era um homem muito benquisto na região. Mas certa vez, um sacerdote de nome Rubem proibiu Joaquim de continuar fazendo as suas oferendas ao templo. Simplesmente porque ele não cumpria as leis judaicas, as quais exigiam que quem doasse ao templo tivesse ao menos um rebento, um herdeiro, e ele ainda não tinha. Joaquim, diante da circunstância, pois ele fazia essas doações, essas caridades com tanto amor, ele, diante dessa situação, ele caiu em profunda tristeza. Aí ele decidiu sair, ir para o deserto. Subiu em uma montanha e ali ele começou a jejuar. E ali naquela montanha ele ficou por 40 dias e 40 noites. E a todo instante ele dizia para si mesmo, ou em voz alta, ele dizia assim: eu não voltarei para o meu lar, nem para comer ou para beber, até que o Senhor do céu atenda ao meu pedido. As minhas orações nesse período me servirão de alimento e de bebida. Enquanto isso, nesses 40 dias, enquanto isso, lá na sua casa, a sua esposa, Ana, mulher de Joaquim, a sua esposa chorava a ausência do amado marido. Ele era um homem muito bom. E ela estava dividida, porque ele foi e ela não tinha notícias, então ela não sabia se ela já era viúva, porque ele não tinha alimento, não tinha nada. E ela naquela dúvida, se ela já era viúva ou se ele, estava vivo. E ela ainda se culpava dessa situação pela sua esterilidade. E o tempo passou. Até que, em meio às súplicas de Joaquim, lá na sua casa, Ana recebe a visita de um anjo. E o anjo chegou para ela. E abrindo os braços, disse: Ana, ó minha querida, o nosso Senhor ouviu as suas preces. Ele consentiu. E você, Ana, dará à luz a uma filha.
e o fruto do teu ventre será conhecida e venerada por toda a humanidade. No mesmo dia que o anjo falou com Ana, Joaquim recebe, lá ainda no alto da montanha, a visita de 2 mensageiros do Senhor, que lhe disseram assim: Joaquim, o Senhor ouviu as suas palavras, ouviu as suas preces e as suas súplicas. Desces aqui, João, vá até sua casa, onde a tua mulher Ana te espera, porque ela irá te conceber em seu ventre a descendente tão esperada por ti. E Joaquim desceu. Dessa forma ele retornou ao lar, e pouquíssimo tempo depois, Ana engravidou e deu à luz realmente a uma menina, a qual recebeu o nome de Maria, a nossa Maria de Nazaré. Ao completar 3 anos, Maria é levada por seus pais ao templo judaico, assim era a tradição, e lá permanece sob a tutela dos sacerdotes até os seus 12 anos de idade. Nessa época, ela deveria ser retirada do templo antes do período da menarca, ou seja, antes da sua primeira menstruação. O problema é que nessa época, Maria já havia se tornado órfã. Ela não tinha mais o seu pai, Joaquim, e também não tinha Ana, sua mãe, aos 12 anos. Foi então que o sacerdote, buscando um marido, reuniram todos os viúvos da região e, através da orientação de um anjo, escolheram José para recebê-la como sua esposa. Segundo o evangelista Tiago, o viúvo, naquela época, o viúvo José, que se tornou marido de Maria, ele já era um homem idoso, segundo Tiago. Seu dever era proteger a jovem, que era considerada pelos representantes do judaísmo, ou seja, Maria era representada pelos representantes do judaísmo como sendo uma enviada de Deus. Aos 12 anos, quer dizer, desde os 3 anos, ela já era considerada. E, portanto, e por isso foi que Maria permaneceu intocada aos cuidados dos sacerdotes até os 12 anos de idade. Bom, isso é o que se tem da vida anterior de Maria. Mas vamos entender como é que a igreja, os registros ditos oficiais, dizem que Maria concebeu Jesus. Bom, o maior mistério atribuído a Maria é, sem dúvida, o que diz respeito à concepção virginal de Jesus. Os evangelhos canônicos de Lucas e Mateus contam que Maria manteve-se virgem e que Jesus fora concebido pelo Espírito Santo. Ou seja, a fecundação de Maria aconteceu de uma forma milagrosa, sem, com isso, a participação de um pai natural, ou seja,
sem a participação do seu marido José. Isso é o que diz Lucas e Mateus nos evangelhos ditos oficiais. Então, Maria recebeu, segundo eles, a visita do anjo Gabriel, o qual anunciou à jovem que engravidaria através, como eu já disse, da intervenção do Espírito Santo. A partir de então, Maria foi acolhida por sua prima, Isabel, que era mãe do profeta João Batista, pois José, o marido de Maria, tivera que, a trabalho, ausentar-se por um longo período. Segundo os evangelhos ditos oficiais, quando José retornou, Maria já se encontrava grávida, no 6º mês de gestação. E ele não acreditou na fidelidade de Maria. Então, algum tempo depois, José foi visitado por uma entidade angelical que lhe esclarece como tudo ocorreu. Depois desse angelical esclarecimento, a mãe de Jesus pôde seguir tranquilamente a sua gestação até o nascimento do enviado de Deus, que ocorreu através de um parto fisiológico, ou seja, natural, conforme a história que todos nós conhecemos na manjedoura, tá? Essa história daí para frente todo mundo conhece. Bom, isso é o que diz o Evangelho, ou os Evangelhos de Tiago e Mateus, que são considerados pela Igreja como oficial. Mas como é que aconteceu essa concepção de Maria, segundo a espiritualidade, ou seja, segundo o Espiritismo? Como é que o Espiritismo vê isso, como entende isso, tem conhecimento disso? Todos nós aqui sabemos que o Espiritismo é uma ciência de observação e, ao mesmo tempo, é uma doutrina filosófica de consequências religiosas, que trata a natureza, a origem e o destino dos espíritos, e também das suas relações com a vida material. Além disso, a doutrina espírita nos convida a desenvolver a chamada fé raciocinada, analisando os fatos de uma forma lógica, coerente, segundo as leis que se conhecem, buscando compreender a razão daquilo que nós acreditamos, aquilo ao qual temos fé. Allan Kardec defende que a religião deve caminhar em consonância com a ciência, de modo que uma não ignore a outra. E é baseado nesses princípios que a doutrina espírita analisa o fato da concepção de Jesus por Maria. Para algumas religiões, a concepção de Maria é tida como um milagre, através da ação do Espírito Santo. Esse fato, se for verdade, ele explicaria uma fecundação de Maria, uma fecundação chamada assexuada, ou seja, sem a existência do sexo. Não tendo sexo entre José e Maria para nascer Jesus. Já segundo a doutrina espírita, ela nos ensina que não existem, segundo a doutrina espírita, não existem milagres.
todos os acontecimentos que ocorreram, ou que ocorrem, ou que vão ocorrer, fazem parte da lei natural de Deus, a qual foi criada por nosso Pai na sua infinita perfeição. Desta forma, se tudo que ele criou já está perfeito, não haveria a necessidade do Criador realizar milagres. Para o quê? Dar provas da sua grandiosidade? Já criou tudo? Que mais? Ele não precisa provar a sua grandiosidade. Então, não há necessidade desse milagre. Ou será que o Criador precisa ainda dar provas para contentar ou atender os anseios de quem quer que seja, seja de doutrinas, de igrejas, de religiões? Deus não tem necessidade disso. Não há motivo para isso. A questão dos milagres, de eles não existirem, como eu acabei de afirmar, segundo a nossa doutrina, está no nosso livro, a Gênese. Lá num capítulo chamado, o título é assim, Faz Deus milagres? Interrogação. E o que está explicado nesse capítulo? Lá diz assim, não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz ou acontece fora do âmbito das leis normais, gerais ou naturais. Nada acontece fora da lei. Então Deus não faz milagres mais. Por quê? Se são as suas leis perfeitas, não é necessário mais modificá-las. Não há essa necessidade. Se há fatos que não compreendemos, que não entendemos, e por isso suspeitamos ou imaginamos que é milagre, é porque ainda nos falta os conhecimentos necessários para entendê-los segundo as leis da natureza. Deus já fez o fantástico, o maravilhoso, o insuperável, não tem mais palavra, né? Milagre de construir tudo. Quer milagre maior que isso? E construiu tudo perfeito. Tão perfeito que não existem erros no que Deus fez. Não existem casos imprevistos. Ou não existem situações difíceis que requeiram ou necessitem a intervenção divina, a intervenção de nosso Pai, alterando as suas leis perfeitas. Com isso fazendo o que se chama por aí de milagre. Não existe justificativa para isso. O fato de Jesus ter sido gerado de forma, entre aspas, milagrosa, contraria as vias ou as leis normais de reprodução. E para o Espiritismo, para nós, isso é uma questão de suma importância. Uma vez que a reprodução humana faz parte das leis naturais de Deus. Então nós temos que levar isso muito a sério. A doutrina codificada por Allan Kardec, em nenhum momento
nega a participação do chamado Espírito Santo e também de toda a espiritualidade superior durante o planejamento da encarnação de Jesus. Eu digo encarnação porque eu não sei se ele já tinha encarnado antes, tá? Então, senão não é reencarnação. Então houve um planejamento de milhares de anos. Todos sabemos que Sócrates veio sendo preparando o caminho para Jesus, então, né? Pois Moisés, todos eles vieram preparando a chegada de Jesus. Então houve um planejamento gigantesco até chegar o momento certo da encarnação de Jesus por intermédio de Maria e de José. Então, essas altas divindades planejaram tudo isso. O Espírito Santo ajudou, comandou o planejamento de tudo isso, né? Então, com isso, a doutrina entende que a fecundação de Maria ocorreu segundo as leis normais e naturais da procriação, por um ato normal de Maria e José gerando Jesus. Ah, mas Heitor, então de onde é que saiu esse mito aí da virgindade de Maria? Jesus nasceu e ela continuou virgem. Acredita-se que a Igreja tenha disseminado essa tese com a boa intenção de diminuir a promiscuidade entre as pessoas que existia naquela época. Ok? Ficou claro? Acredita-se que a Igreja, segundo o Espiritismo acredita que a Igreja na época contou essa fábula, tá? Disseminando essa tese com a boa intenção de diminuir a promiscuidade que existia entre as pessoas naquela época. A prática sexual naquele período era permitida apenas com o intuito de procriação. Assim era a lei naquela época. E assim era para não provocar a extinção da raça humana. Então o marido tinha algumas esposas e quando ela estava no seu período fértil, ali era permitido para procriação. Com o passar do tempo, mais ou menos 3 séculos e alguma coisa, Jesus havia se tornado uma figura mitológica, como sendo um Deus até a segunda chamada igreja. Então, ao se tornar um Deus, 3 séculos depois dele morrer, ele se tornou um Deus de uma igreja que o combatia. Então, seria diminuto demais para um Deus nascer por um ato sexual ou pelo dito pecado original de Adão e Eva. Como é que poderia? Se existia o pecado original de Adão e Eva, como é que o Deus poderia nascer de um outro pecado original? Apesar dessas considerações, o Novo Testamento
durante 88 vezes, usa o termo o Filho do Homem. Então ele era filho do homem, de José. O Filho do Homem, referindo-se a um homem mesmo. Esse termo refere-se a Jesus como um ser humano, e como tal, seu nascimento só poderia ter acontecido de forma natural. Nas epístolas de Paulo, que são os registros mais antigos contidos na Bíblia, não há nenhuma evidência da virgindade de Maria. Okay? O apóstolo refere-se a ela apenas, como mãe de Jesus, quer dizer, não é apenas, né? Como sendo a mãe de Jesus, mas não como a virgem. Os evangelhos bíblicos reforçam ainda que Maria e José tiveram outros filhos. Ouçam bem. Dizem os evangelhos que Maria e José tiveram outros filhos. Como é que ela poderia ter continuado virgem? Não faz sentido para nós. Lá em Mateus 13, 55, diz assim, ó: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria, sua mãe, a Maria das Pombas, né? Não são seus irmãos, Tiago, José Simão, Judas? Essa era a família de Jesus. O pai, a mãe e os 3 irmãos. A grande diferença em tudo isso é que o Espiritismo, diferentemente daquilo que se acreditava naquela época, o Espiritismo não interpreta o ato sexual como um pecado, como o pecado original de Adão e Eva. Para o Espiritismo, isso não existe. O ato sexual é um ato normal, necessário, natural, dentro de certos princípios. O que torna o sexo, para nós espíritas, imoral é a forma e como ele é praticado. Dependendo de como ele é praticado e de que forma ele é praticado. Nós não devemos viver para a prática sexual, mas o sexo é importante para procriar, para gerar a vida, sendo uma atividade ou um mecanismo natural do ser humano. E qual que é a visão espírita sobre a nossa mãe Maria de Nazaré? Para o Espiritismo, é líquido e certo que Maria de Nazaré já fazia parte de um grupo de espíritos altamente evoluídos que vieram para a Terra com a missão de preparar a chegada de Jesus, o nosso Mestre. Para nós, ela é uma espírita, né? Um espírito tão puro, que recebeu essa nobre, essa notável missão de gerar em seu ventre nada menos que o governador da Terra, aquele que ajudou a criar o nosso planeta, aquele que cuida de nós desde o princípio do nosso planeta. E ele nada mais, nada menos é do que o nosso melhor modelo para a nossa humanidade, aquele que nós temos que seguir. Então nós entendemos Maria como sinônimo de amor. E prova disso foi a sua resignação ao presenciar o sofrimento de seu filho em nome da salvação da humanidade. E é por isso
que esse espírito venerável desperta tanta simpatia e tanta admiração entre toda a humanidade. Há até quem acredite que pedir a intercessão de Maria é o método mais eficaz de se chegar a Jesus, pois um filho jamais negaria um pedido de uma mãe. Faz sentido, né? Na literatura espírita, encontramos vários registros sobre Maria. O livro das Memórias do Suicida descreve as atividades da Legião dos Servos de Maria, um grupo de espíritos especializados no resgate de suicidas lá nas zonas inferiores. Após o socorro desses nossos irmãos, esses mesmos são encaminhados a um hospital chamado Maria de Nazaré. E essa instituição é realmente dirigida pela mãe Maria, mãe de Jesus. Camilo Cândido Botelho, autor espiritual dessa obra, relata que a tarefa de cuidar de espíritos suicidas não poderia ser desempenhado por outro espírito a não ser Maria, por ela ser a nossa referência de amor e dedicação fraternal. O autor da Boa Nova, Humberto de Campos, nos revela momentos punjantes da vida de Maria, como, por exemplo, durante a crucificação de Jesus, onde o nosso irmão X descreve a profunda e silenciosa dor de Mãe Maria, que comove no seu livro e causa a todos admiração, nos fazendo refletir a respeito desse grandioso e maravilhoso Espírito. Junto da cruz, o vulto agoniado de Maria produzia dolorosas e indelével impressão. Com o seu pensamento ansioso e torturado, os olhos fixos na cruz, a ternura maternal regredia os seus pensamentos ao passado, nas mais amarguradas recordações. Ali na cruz estava, na hora extrema, o seu filho bem-amado. Maria deixava naquele momento envolver-se na corrente de infinitas lembranças. Eram aquelas circunstâncias maravilhosas em que o nascimento de Jesus lhe fora anunciado. A amizade da sua prima Isabel, as profecias no templo do velho Simeão, reconhecendo naquele doloroso momento diante do madeiro que a assistência de Deus tinha tornado-se incontestável nos menores acontecimentos da sua própria vida. Naquele instante supremo, ela revia em pensamento a manjedoura, na sua beleza agreste, sentindo que a natureza parecia desejar redizer, trazendo aos seus ouvidos o cântico de glória daquela noite inolvidável. E através de seu espesso véu de lágrimas, repassou uma por uma as cenas
da infância de seu filho amado, observando o alarma interior que estremecia as suas dores mais intensas. Que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do suplício. Para amenizar um pouco de tamanho sofrimento, uma voz amiga veio lhe falar ao Espírito, dizendo das determinações insondáveis e justas de Deus, que precisavam e precisam ser aceitas para que houvesse a redenção divina das criaturas com a crucificação de Jesus. Seu coração arrebentava em tempestades de lágrimas irreprimíveis. Mas, contudo, no santuário da sua consciência, repetia a sua afirmação de sincera humildade: faça-se na sua escrava, Senhor, a sua vontade. Resignada diante do maior testemunho da sua missão, Maria sente uma mão amiga tocar o seu ombro. Era o apóstolo João a estender os braços amorosos e reconhecidos de também filho amado, filho do coração. Ambos juntos, abraçados, compungidos por tanta dor, buscam o olhar de Jesus. Como a suplicar para o Mestre. E Maria diz assim: meu filho, meu amado filho, Jesus, diante do sofrimento tão grande de sua mãe, pareceu até meditar um pouco para responder. Mas como se ele quisesse demonstrar, naquele instante derradeiro, a grandeza da sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, nosso Pai, replicou com um significativo movimento dos olhos e olhando para João, disse: mãe, eis aí o teu filho. E correndo para João, disse: filho, eis aí a sua mãe. Num misto de reconhecimento e ventura, a mãe Maria se instala junto ao dedicado apóstolo João, na cidade de Éfeso. A casa de João, após algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Era uma grande peregrinação para a casa de Maria. Maria externava a todos a sua lembrança
e falava dele, do Jesus, seu filho, nosso mestre, com maternal enternecimento, enquanto João, o apóstolo, comentava as verdades evangélicas, apreciando tudo aquilo que Jesus havia lhe ensinado. Decorrido alguns meses, eram enormes, grandes as fileiras de necessitados que acorriam ao local singelo e generoso. A notícia que Maria residia agora entre eles espalhara um clarão de esperança por todos aqueles que sofriam naquela difícil época. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela, Maria, atendia no pobre santuário doméstico aos que a procuravam, exibindo a ela as suas dores, as suas úlceras, as suas necessidades. Sua choupana era então conhecida como a Casa da Santíssima. Os anos passaram sem que Maria deixasse um dia de amparar e transmitir ao coração do povo as mensagens da Boa Nova. E ao chegar à velhice, não sente cansaço e nem amarguras. E num dia, durante as suas orações, relata-nos ainda Humberto de Campos, o nosso irmão X, que Maria de Nazaré, enlevada nas suas meditações, viu ao longe aproximar-se um vulto de mais um pedinte. O recém-chegado, como tantos outros que a ela recorriam, ao se aproximar disse: minha mãe, venho fazer-te companhia e receber as suas bênçãos. Maternalmente ela convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda, imensa simpatia. O peregrino, ao conversar com ela, lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou ainda as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Maria sentiu-se então extremamente empolgada diante daquela surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmara as dores secretas de uma alma saudosa? Nenhum que lhe surgira até hoje, até aquele momento, tinha chegado para lhe dar, para lhe consolar. Não. Todos que a ela se aproximaram ao longo daqueles anos, se aproximaram para pedir, para ouvir, para receber dela os seus consolos. E pela primeira vez, aconteceu ao contrário. E como não poderia deixar de acontecer, os seus olhos umedeceram de ventura, sem que conseguisse ainda explicar a razão da sua emotividade. Foi quando aquele hóspede anônimo lhe estendeu as mãos e lhe falou com um profundo amor: minha mãe, venha aos meus braços. Nesse instante,
Maria olhou para as mãos do pedinte e viu que nessas mãos existiam chagas. Mais do que depressa, Maria abaixou os olhos e encontrou também 2 chagas nos seus pés. Maria não pôde mais. Compreendeu assim. Quem era aquela visita que Deus havia lhe enviado? Exclama Maria: meu filho, meu filho, quantas úlceras, quantas chagas lhe fizeram. E num ímpeto de amor fez um movimento para se ajoelhar para Jesus, pois ela queria abraçar-lhe os pés, para ausculá-los, beijá-los com toda a sua ternura. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz magnífico, foi ele que se ajoelhou e beijou-lhe as mãos e disse: sim, mãe, sou eu mesmo. E venho buscar-te, pois meu Pai quer que tu sejas no meu reino a rainha de todos os anjos. Uma mãe assim precisa ser reverenciada. O nosso querido irmão Espírito Bittencourt Sampaio fez uma reverência para ela em forma de oração. Diz ele assim: anjo dos bons e mãe dos pecadores, enquanto ruge o mal, Senhora, enquanto reina a sombra da angústia, abre o teu manto, que agasalha e consola as nossas dores. Nos caminhos do mundo, a treva e pranto. No infortúnio dos homens sofredores. Volve a terra ferida de amargores, o teu olhar imaculado e santo, ó Rainha dos anjos, meiga e pura, estende tuas mãos à desventura, ajuda-nos ainda, Mãe piedosa, conduze-nos às bênçãos do teu porto e salva o mundo em guerra e desconforto, clareando-nos a noite tormentosa. Que a Mãe Maria nos cuide, que Jesus nos ilumine, que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja. Muito obrigado.